Oi, pessoal. Hoje eu vou falar sobre o espalhamento da luz, o efeito Compton. Tentar fazer bem rapidinho uma introdução sobre o efeito. Ele foi pesquisado por Arthur Holly Compton e é esse senhor aqui. Vamos ver. O que ele fez? Ele chocou, vamos falar assim, né? Ele chocou um fóton. Imagina que o fóton é uma partícula, porque pode ser uma partícula ou uma onda, mas vamos imaginar no caso que o fóton é uma partícula e você está chocando ela como uma bolinha de bilhar num elétron que está em repouso. Isso chama espalhamento. Quando você choca duas partículas e uma absorve uma energia e a outra sofre o espalhamento. Então tem dois pontos. O primeiro é que a luz, o fóton, com um certo comprimento de onda, colide o elétron em repouso. Segundo, o elétron que está em repouso, ele vai... aí depois eu vou explicar o que vai acontecer, na verdade. Mas o Compton, ele reparou que quando ele colidia uma partícula de fóton num elétron em repouso, o fóton desviava com um certo ângulo. Ele fez isso várias vezes e, classicamente, isso é muito estranho, porque se você for fazer predizer o que vai acontecer nesse caso, com a física que a gente sabe classicamente, é que o elétron absorveria esse fóton, oscilaria e reemitia o fóton depois com uma certa intensidade, que dependeria da intensidade da luz anterior. Mas com o mesmo comprimento de onda. O lambda é um símbolo do comprimento de onda. Mas o que realmente acontece não é isso. A música tá alta aqui. O que realmente acontece é que não é o que a física clássica prediz. Então, a gente já estava tendo aquele problema, né, do choque de realidade que o Einstein deu na população mundial, falando sobre... O que ele disse? Que o fóton pode ser, então, considerado uma partícula discreta. E ele chuta os elétrons para fora. Vê o meu vídeo sobre o efeito fotoelétrico. E logo em seguida, o Compton descobre que, assumindo que o fóton é uma partícula e estudando, né, a sua interação com o elétron, o que aconteceria? E aí a física clássica não valia também. Então, assim, nesse sentido, o mundo já está muito assim, o mundo acadêmico da física, naquela época, estava muito chocado. Depois de tudo isso acontecer, Planck, Einstein, Compton, de Broglie, muitas pessoas estudando os efeitos que acontecem, os fenômenos que acontecem nas escalas muito pequenas. Então, o comprimento de onda muda por um delta lambda. É um delta, né, um desvio de comprimento de onda. Esse delta quer dizer uma mudança, né? E esse comprimento de onda, então, ele aumenta de lambda para lambda mais delta lambda. Ou seja, a luz perdeu energia. Porque energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Depois vocês olham lá a equação que relaciona energia e comprimento de onda. Então esse delta lambda, ele depende de um θ, que é o ângulo de espalhamento, que não depende nada da intensidade, como seria na mecânica clássica. Se vocês verem aqui, você tem um elétron aqui e o fóton desviou por um θ. Então, Compton, é importante a gente notar que o Compton fez duas hipóteses. A primeira hipótese é que são duas partículas. E
E o fóton é discreto, é uma partícula discreta. O fóton, ele tem um símbolo gama. É o símbolo da, da partícula. Cada partícula tem um símbolo relacionado. Então, não uma onda como se fosse contínua, mas a hipótese do Compton é que o fóton é uma partícula. E a hipótese é que, do Compton, a segunda hipótese é que a colisão foi elástica, ou seja, energia e momento conservados. E aí ele deduziu a equação a partir dessas hipóteses. Lembra que esse curso é um curso introdutório da mecânica quântica. Eu pretendo fazer um curso mais elaborado mais pra frente, onde a gente vai deduzir essas equações e entender um pouco mais. Esse é mais para ter uma visão geral do que aconteceu e inspirar a gente a estudar a mecânica quântica. Então a fórmula da variação, tendo dito isso, né? Porque é só para vocês entenderem o que eu não estou deduzindo. A fórmula da variação do comprimento de onda delta lambda é H, que é a constante Planck, dividida pela massa do elétron, vezes a constante, essa constante C, que é a velocidade da luz. Se a gente está considerando um fóton no vácuo, essa velocidade tem um certo valor, que vocês podem procurar no Google, até na ordem de 10 a 8ª metros por segundo, eu acho. 10 a 5ª quilômetros por hora. Eu não quero falar besteira. Então, 1 menos cosseno de θ. Θ seria esse ângulo de desvio. Depois que o fóton bateu no elétron e desviou, tem esse θ. Então, é uma equação fácil, vamos dizer assim, e tem muito de geometria, né? E ele assumiu a luz como uma partícula, e a energia, a gente tem que lembrar que a energia do fóton é H vezes a frequência. H é a constante de Planck. A frequência, ela também é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, se você colocar a relação entre frequência e comprimento de onda aqui, você tem a relação entre energia e comprimento de onda, e não energia e frequência, porque se você imaginar, a frequência é quanto oscila, de quanto tempo oscila, né? Então, se você tem uma grande frequência, o comprimento de onda é pequenininho, né? Se você imaginar, vamos ver se eu consigo aqui alguma foto de comprimento de onda para vocês verem. Comprimento de onda. Ó, o barulhão. Eu comprei um microfone novo. Aqui. Esse é o comprimento de onda daqui até aqui. A amplitude, né? Então, se você imaginar a frequência que é assim, bem, muito frequente, o comprimento de onda é menor. Ó, tá vendo? Isso aqui é a frequência alta, menor comprimento de onda. Maior a frequência, menor a frequência, maior o comprimento de onda, né? Então, depois dá uma estudada nisso, que é uma coisa importante de saber. Então, a fórmula do momento para o fóton é energia sobre a velocidade da luz. Então, a outra equação que é a mesma, só que escrita de outra forma, é a mesma que eu acabei de falar, mas escrita de outra forma. O desvio do comprimento de onda é 2 vezes o comprimento de onda de Compton, vezes o ângulo de desvio da luz, dividido por 2. E esse lambda de Compton é dado pelo constante de Planck, dividido pelo produto da massa do elétron vezes a velocidade da luz. E a física tem os seus caminhos, né? Os experimentos confirmam o efeito de Compton. Como que funciona a física? Isso é uma pergunta interessante de a gente se fazer. Porque
a gente tem pedaços de vários fenômenos, a gente tem pedaços da física. A gente ainda era o sonho de Einstein ter uma teoria geral, né? Mas a gente ainda não tem. A gente tem experimentos que comprovam modelos teóricos de eletromagnetismo, de partículas, mas é tudo como se fossem fenômenos separados. O nosso sonho é colocar tudo num fenômeno, numa coisa só. Mas, por exemplo, a teoria da gravidade, né, da gravitação geral, a relatividade, essa seria a de Newton, né? Mas ela foi generalizada por Einstein, tornando a relatividade geral, que a gente sabe, é uma teoria mais generalizada. Os experimentos confirmam o modelo de Einstein, né, para explicar a força da gravidade. Mas a gente ainda não sabe como que a gravidade se relaciona com a mecânica quântica, por exemplo. E os experimentos e a teoria pode funcionar de modo inverso. Você primeiro tem a observação e o experimento de um fenômeno, e depois você formula uma teoria sobre ele. Ou você sabe a matemática e você junta alguns como se fosse um quebra-cabeça, né? Você junta alguns blocos de conhecimento que a gente já tem e prediz um fenômeno, e aí você vai lá e, bum, existe mesmo aquele fenômeno. Um exemplo disso é o bóson de Higgs, que foi predito teoricamente na década de 60 pelo Sr. Higgs. E só em 2012 a gente foi encontrar evidências, né, do bóson. E um exemplo do oposto seria a relatividade geral. Você tem a relatividade geral, e que não, isso não é o oposto, seria a mesma coisa, na verdade. Então vamos lá. O exemplo do oposto é o efeito Compton, que você teve o experimento e a formulação do modelo veio depois. Então, é importante ter... O meu argumento é que é importante ter esse casamento entre experimento e teoria. Então, conectem-se comigo, eu pretendo voltar a fazer vídeos, e se vocês gostarem, por favor, me digam. Se não gostarem, me digam por quê. Se tiverem perguntas, deixem no comentário. Me sigam no Facebook e se inscrevam e cliquem naquela sininho que tem aqui embaixo, do lado do se inscreva. Quando você se inscreve, você pode clicar no sininho que tem do lado direito. E aí vocês vão receber sempre as notificações no YouTube quando eu postar algum vídeo. E aí vocês me ajudam a manter o canal também. Então, bons estudos a todos!